Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história, né? Calma aí, deixa eu ver um negócio aqui. Ih, rapaz. Aê. Cadê? Que vai contar a história de Monk D. Luffy, um jovem que se tornou usuário de uma Akuma no Mi acidentalmente quando ele era uma criança. Ele comeu uma Akuma no Mi que o governo mundial quer que seja conhecida como Gomu Gomu no Mi, ou fruta da borracha. Mas na verdade o verdadeiro nome dessa fruta é Hito Hito no Mi modelo Nika, que estava sob a posse da tripulação do poderoso pirata Shanks o Ruivo, o ídolo de infância de Luffy, ou seja, falaremos de One Piece. Então já vai soltando o dedo no like, já vai compartilhando, comentando aí embaixo, compartilhando nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Vegapunk ele iria começar a sua transmissão, mas o Mars estava frente a frente, né, com uma parte da cabeça. Lembram que no flashback que foi mostrado tanto do Kuma, que foi mostrado Kuma, e nós vimos que o Vegapunk tinha uma cabeçota, né? Tinha uma cabeça muito grande. Essa cabeça, devido ao conhecimento que ele tinha comido uma fruta, né? Que podia aumentar o armazenamento da cabeça dele. Ou seja, devido a isso, devido a tudo que estava acontecendo, né? Pra ele não aguentava o peso da própria cabeça, da própria genialidade, mas ele ainda assim tinha o cérebro que estava lá no Punk Records. O próprio Mars estava de frente com essa parte da cabeça do Vegapunk que estava gigantão. Né? E ele acaba vendo o transmissor, que na verdade não era um transmissor, porque o Vegapunk pensou muito à frente, né? Ele pensou muito à frente, sabia que isso ia acontecer, sabia que tinha um traidor dentro dos Vegapunks que ele tinha construído, dentro dos seus clones que ele tinha construído, né? Que era somente um Dendemushi normal, né? Então ele tinha preparado um Dendemushi camuflado ele para parecer um transmissor, né? Só que ele tinha posto o verdadeiro transmissor naquele robozão gigante que despertou, que não apareceu mais depois daquele episódio em que, antes do hiato que aconteceu, do hiato de 2 dias, de 2 domingos, né? Que ocorreu, que foi o domingo do dia 5 e o domingo do dia 12, né? E aí ele se transforma novamente na sua forma demoníaca lá. Só que acontece que eu comi um lanche da McDonald's. Tem alguma coisa, né? Mas deixa. Ele se transforma e começa a procurar e avisa que ele precisaria de mais tempo para achar esse transmissor. Todo mundo tava. Só que eles estavam com muita pressa, pois quando o Vegapunk começasse a falar, o mundo ia descobrir o que eles tinham feito durante o século perdido, né? E que eles estavam fazendo agora, porque eles usavam a Mother Flame para acabar com um certo ponto do planeta, e isso acabou meio que desestabilizando o planeta, e assim ele iria afundar. Todo o continente que estava ali iria para o fundo do mar. E os únicos que iriam ser salvos são as pessoas que estavam em Mary Joyce, né? Os Tenryubitos que estavam em Mary Joyce, né? Que fica lá em cima da Red Line, né? Fica lá na Red Line. E isso inclui o Imu-sama, né? Porque o Imu-sama é um vilão daqueles, né? E o Vegapunk, ele tinha continuado a pesquisa do pessoal de Ohara, né? Do Dr. Clover lá, que tinha cuidado da própria Robin e tudo mais. E o pessoal de Ohara estava estudando sobre o século perdido, né? E após todo aquele acontecimento dentro de Ohara, o Vegapunk continuou a pesquisa do Dr. Clover, né? Ele continuou a pesquisa, né? E o Sanji, ele sente que a Bonnie estava em perigo. E naquele momento ele consegue chegar a tempo, né? Antes do Nojuro atacar a Bonnie com a espada, ele consegue dar um jeito de fazer a espada desviar. Eu pensei que quem iria lutar com o Nojuro era o Zoro,
né? Porque como eu li no mangá, o Zorão que lutou com o Nosjuro, né? E ele, o próprio Nosjuro, ele acaba se transformando completamente no Cavalo Esqueleto e pegando o Sanji com a boca, né? Por sorte, dois gigantes que tinham aparecido lá no arco de Warrior 7, lembra lá o arco de Warrior 7? Que teve lá o arco de Enies Lobby e tudo mais? Então, esses dois gigantes que tinham aparecido em Enies Lobby conseguem libertar o Sanji da boca do Nosjuro e a Bonnie, né, ela consegue usar um poder para ficar gigante. Ela usa o poder dela para ficar gigantona, grandona, gigante, cara. Ela usa o poder dela para ficar gigantona. A mesma coisa que o Luffy usou lá no, contra o Kaido, lembram? No momento que ele despertou a fruta dele, ele ficou gigantão, ele começou a usar o Toon Force, né? E ela decide pular em cima dele. Enquanto isso, a perseguição ao Luffy, né? Porque tinham dois Goroseis atrás do Luffy, continuava. Mas eles estavam mais preocupados com o transmissor que o Vegapunk tinha usado para gravar, né? E tinha escondido para que eles não pudessem achar, né? E acaba mostrando todas as ilhas que os Mugiwaras, que o Chapéu de Palha tinham passado, né? As ilhas que eles passaram treinando, tipo a ilha do que o Chopper treinou, a ilha que o Frank treinou, né? Só esses dois, né, no caso. E todo mundo tava vendo a transmissão do Dr. Vegapunk, né? Do Vegapunk, estavam vendo a transmissão e até tinham ilhas que a gente nunca mais viu, né? Que a gente nunca viu, né? Que os Chapéus de Palha nunca tinham passado, né? Mostra lá o pessoal do jornal, mostra o pessoal da ilha Colmeia lá dos piratas e tudo mais, né? O Sam Saturn, ele consegue chegar aonde estava Nico Robin. E quando ele olha para ela, ele decide atacá-la. Só que o pessoal corajoso já estava pronto para, já estavam em coisa, né? Já estavam, né, preparados para batalhar. E aí a Nami começa a liderar, fala: protejam a Robin. Por quê? Porque a Robin é a companheira que o Luffy também adora. Todo mundo ali do Chapéu de Palha adora Nico Robin. Tanto que o Luffy declarou guerra contra o mundo lá no arco de Enies Lobby, queimando a bandeira do governo mundial para proteger ela, né? E isso tinha chamado a atenção dos Goroseis, por isso eles estavam, né, devido àquela queima do coisa e tudo mais, tinha chamado a atenção dos Goroseis. Por isso eles estavam sempre de olho no Chapéu de Palha, descobriram que o Luffy tinha comido a fruta de um deus antigo, tinha despertado ela, e mandaram matar ele, mas acabou sendo em vão lá no ano e vão finalmente, né? Finalmente o Vegapunk começa a sua transmissão e ele fala que ele estava morto, mas decide revelar a verdade do que iria acontecer, e isso deixa os Goroseis muito bravos com ele. E é isso, galera. Meu nome é Genildo do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando aí dando like, compartilhando o canal para os seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.